E uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de São Carlos identificou um marcador molecular, uma espécie de assinatura genética de cultivares de cana-de-açúcar resistente à ferrugem alaranjada, doença importante nessa cultura. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Tiago Balsalobre, ele que é pesquisador da Universidade Federal de São Carlos. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo aqui ao Bem da Terra. Oi, Regina, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo espaço e pelo convite. Imagina, a gente é que agradece. Tiago, quais foram as etapas desse estudo e o que foi avaliado de fato por vocês? Perfeito. Esse foi um estudo conduzido, na Universidade Federal de São Carlos, no campus de Araras, do Centro de Ciências Agrárias, e ele teve duas etapas principais. A primeira delas foi avaliar um conjunto de variedades brasileiras, no campo, com relação à incidência da ferrugem alaranjada, uma importante doença, que atinge praticamente todos os canaviais brasileiros ao redor do mundo. Já tem relatos em várias áreas, e então essa foi a primeira etapa, avaliar fenotipicamente, a incidência dessas doenças nesse conjunto de variedades brasileiras e saber aquelas que eram mais resistentes, mais suscetíveis no campo. Essa foi a primeira. Depois, a segunda etapa foi trazer amostras dessas variedades para o laboratório, e aí aqui no Laboratório de Biotecnologia de Plantas, onde o Ícaro Fier, foi um aluno de iniciação científica, executou um trabalho de avaliar por DNA, avaliar o DNA dessas cultivares, dessas variedades, com vistas para esse marcador molecular chamado de G1. Ele foi originalmente visto em variedades americanas, na Universidade da Flórida, e a nossa intenção era também testar isso em variedades brasileiras e verificar a presença desse marcador em variedades brasileiras. O que diz a presença é porque quando ele está presente, existe então a associação com algum gene de resistência, que pode ser importante aqui para as variedades brasileiras. Preciso fazer um parêntese aqui para falar um pouquinho da Ridesa. A Ridesa é o maior programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar do Brasil. Nós aqui da UFSCar fazemos parte, somos responsáveis aí por conduzir os ensaios, os experimentos nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e são as variedades já conhecidas dos produtores, liberadas com a sigla RB. Então, a gente tem vanguarda aí desde da época do Plano Açúcar, continuamos desenvolvendo esses trabalhos, desenvolvendo variedades, e a intenção desse trabalho com o marcador G1 é sempre ter cada vez mais variedades resistentes à ferrugem alaranjada, que é uma das doenças importantes. Existem outras também. Certo, Tiago. E por que esse marcador, essa assinatura genética, traz mais resistência à doença da ferrugem alaranjada? Perfeito, Regina. Esse marcador ele está ligado a um gene de resistência, e esse gene de resistência ele não atua sozinho, ele atua com vários outros. O G1 está ligado a um deles ou a um conjunto deles. Então, quando ele está presente, a planta tem a capacidade de se defender quando o patógeno tenta se instalar naquela planta. Então, esse marcador G1 ligado a um gene de resistência, então quando o marcador está presente, é provável que esse gene também esteja conferindo, então, essa resistência para essas plantas. E aí, quando a gente identifica isso em uma variedade, uma cultivar, isso pode ser utilizado dentro do programa de melhoramento da Ridesa, para a gente desenvolver variedades que congreguem este gene também, juntar este com os outros que já existem, para que a gente tenha uma resistência durável, que é o que importa para o produtor. Ele quer cultivar variedades que tenham essa resistência natural, que é a melhor maneira da gente controlar uma doença. Poderia controlar por químico, mas aí a gente está gastando mais dinheiro e também interferindo no meio ambiente. Então, a maneira mais eficiente de controlar uma doença é através de variedades resistentes, que vêm pelo melhoramento genético. Então, o marcador G1 nos auxilia a encontrar esses genes e a juntar nas novas variedades que vão ser liberadas para o produtor.
Certo, Thiago. E como você falou aí de produtor rural, trazendo um pouco para o lado dele, quais são as vantagens dessa descoberta ali para a atividade dele, para o dia a dia na cana-de-açúcar? Excelente. A ferrugem alaranjada, assim como o marrom, ela é uma doença que prejudica a produção no sentido que a área foliar que faz a fotossíntese e que, em outras palavras, faz com que a planta acumule açúcar, seja prejudicada. Então, a produção, quando o patógeno ataca uma variedade, ela é prejudicada. Então, o produtor ganha muito quando o programa de melhoramento consegue disponibilizar variedades resistentes. Então, ele mantém o nível de produção ou tem uma produção ainda maior, né? Não gasta com químicos para controlar um fungo, né, que é o caso, e também não prejudica o meio ambiente. Então, são várias as vantagens. Logicamente que o produtor vai olhar para aquela voltada mais à economia, né, mais econômico, então é manter os níveis de produtividade sem afetar a parte ambiental, né? Certo, Thiago. E já que a gente trouxe as vantagens, como que o produtor tem acesso, então, a essa descoberta, a essa pesquisa? Excelente, boa pergunta, né? Então, aqui no nosso programa de melhoramento, né, da Ridesa, esse marcador molecular, ele vai como se fosse uma tecnologia embarcada. Digamos que ele faz parte do processo de desenvolvimento de novas variedades, né? Então, a variedade, quando ela chega para o produtor, a gente entende que já dentro dessa variedade já existe a presença daquele gene. Esse marcador G1 foi utilizado no processo de desenvolvimento para entregar uma variedade mais resistente, uma essa resistência durável para o produtor, né? Lembrando que para desenvolver uma nova variedade de cana-de-açúcar, a gente pode levar aí de 15 a 20 anos, né? Até desde o início da pesquisa até a liberação comercial. Então, o marcador G1 faz parte desse processo para que lá no final o produtor receba uma variedade com resistência, uma resistência que seja durável. Perfeito, Thiago. Muito obrigada pela sua participação e informações compartilhadas aqui com a gente. Até a próxima. Obrigado, Regina. Um abraço e até a próxima. Até.